Olá, pessoal. Na aula de hoje, continuaremos com os polinômios interpoladores. E na parte 2, a gente vai ver, então, sobre o polinômio de Lagrange. Como eu comentei no vídeo passado, o polinômio interpolador, ele é um polinômio único, né? Quando você tem os n mais 1 pontos distintos. E existem diversas formas de encontrar esse polinômio interpolador. Uma das formas é quando você utiliza sistemas de equação. Então, você tem a forma geral do polinômio de grau n, né, que é o a0 mais a 1x mais a 2x2, etc., até o anxn. E aí, quando você quer o polinômio interpolador, você tem que substituir no ponto x0, você vai coincidir com o valor de y0. Quando você pega o Pn de x1, vai coincidir com y1. Então, dessa forma, você consegue construir um sistema de equações. Mas resolver dessa forma, né, encontrar o polinômio através do sistema, não é muito indicado, né? A gente não vai ver essa parte aqui na aula. Porque além de ser complicado, gera muito erro de arredondamento. Então, por isso, a gente vai começar aqui com o polinômio de Lagrange. Então, vamos, né, tomar aqui novamente os nossos n mais 1 pontos distintos, né? x0, x1 até xn. E aí a gente vai considerar os seguintes polinômios que a gente vai chamar de LKX, de grau n. Então, como que eu defino, né, esse LKX? Então, aqui em cima a gente vai ter o produtório de x menos x0, x menos x1, até x menos xk menos 1, que multiplica x menos xk mais 1. E aqui, x menos xn. Então, repara que aqui, ó, eu estou pegando todos os produtos de x menos x0, x1, x2, e chegou no xk, eu não vou colocar x menos xk. Eu vou colocar x menos xk menos 1, depois x menos xk mais 1. Daqui a pouco a gente vai ver o exemplo, vai ficar melhor entendido essa forma. E aqui no denominador, como que é feito o meu LK? Então, a gente vai ter aqui, eu vou pegar o K que tem indexado aqui, né? Então, vai ser o xk menos x0, xk menos x1, xk menos x2 e assim por diante, até aqui, né? Eu vou colocar o xk menos o xk menos 1, xk menos xk mais 1, porque aqui eu também tenho que pular o xk, porque eu não posso dividir por zero, né? Então, dessa forma, a gente constrói os polinômios LK de grau n, que vão ser polinômios que vão auxiliar no cálculo do polinômio de Lagrange. Então, o que acontece? Se a gente, no lugar do x aqui, colocar xk, nesse polinômio LK de x, o que a gente vai ter, então? Que o numerador e o denominador vão ser iguais, né? Então, aqui, se eu colocar o xk no lugar do x, eu vou ter que o meu polinômio LK no ponto xk vale 1. E se a gente substituir o xj com o meu xj, né, sendo j diferente de k, a gente vai ver que o numerador vai se anular, então o meu LK no ponto xj vai ser igual a zero. Então, por exemplo, se eu pego aqui vamos supor que o meu k é 3, e eu peguei aqui o meu x4, então a gente vai ter que esse polinômio vai zerar, né, porque aqui uma hora eu vou ter x4 menos x4, então vai dar zero, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o exemplo e vai ficar mais claro isso aqui. Então, qual que é a propriedade desse polinômio LK de x? Então, esse polinômio LK no ponto xj, ele vai valer zero se o k for diferente do j, né? Então, aqui o k está indexando aqui e o j está indexando o argumento dentro da função, e vai ser 1 se o k é igual a j. Então, para valores dados, né, da minha função nos pontos x0, x1 até xn, né, o f de x0, f de x1 até f de xn, a gente vai definir esse polinômio Pn de x de grau máximo n, né, que vai ser, então, a soma do kn de 0 até n, do f de xk, que multiplica esse lk de x. Em símbolos, né, a gente pode abrir esse somatório, então a gente vai ter o f de x0, que multiplica o L0 de x, mais o f de x1, que multiplica o L1 de x, e assim por diante, aqui está faltando um maisinho, até o f de xn, que multiplica o Ln de x. E esse polinômio vai ser de grau no máximo n, né? E quando eu pego aqui o meu Pn de xk, vai coincidir, então, com o meu f de xk. E esse k aqui está variando de 0 até n.
Dessa forma, né, definindo o nosso Pn de x, por essa expressão aqui em cima, o Pn de x vai ser o polinômio de interpolação de f de x, né, sobre os pontos. Por quê? Para cada valor aqui do meu x, x0, x1 até xn, vai coincidir com o valor da minha função, tá? E essa fórmula, então, ela é chamada de fórmula de Lagrange do polinômio de interpolação. Então, vamos fazer um exemplo, utilizando aqui, né, 3 pontos, para ficar mais tranquilo aqui da gente fazer à mão. Vamos, então, ter uma tabela, né, que tem um x aqui, menos 1, 0 e 3, e o valor dessa função no ponto x, você nem conhece qual que é a sua função x, não tem importância, vai valer 15, 0 e menos 1. Então, a gente vai determinar o polinômio de interpolação na forma de Lagrange, e depois calcular uma aproximação para a função no ponto 1, utilizando o nosso item A, que é o polinômio, vai me dar, então, valores intermediários aqui que não estão na tabela. Então, só reescrevendo, né? Aqui o meu x0 é menos 1, meu x1 vale 0, meu x2 vale 3, meu f de x0 é 15, meu f de x1 é 8 e meu f de x2 vale menos 1. Então, a gente tem 3 pontos, né? Então, eu vou ter um polinômio de grau 2, né? E aí, o polinômio, então, de interpolação na forma de Lagrange vai ser dado por essa expressão, que é quando eu substituo aqui o meu n por 2, né? Então, eu vou ter o f de x0 vezes o L0 de x, mais o f de x1 vezes o L1 de x, mais o f de x2 vezes o L2 de x. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso encontrar quais são meus polinômios LK de x, ou seja, o L0, o L1 e o L2. Então, como que a gente faz? Como é que a gente monta, né? Aqui em cima é x menos todos os valores, menos o x0, então é x menos x1 que multiplica x menos x2, e o denominador é sempre o x que está indexado por esse subíndice, né? Então, vai ser o x0 menos x1, x0 menos x2, né? Lembrando aqui que eu não posso fazer x0 menos x0, porque senão vai dar 0, eu vou estar dividindo por 0. E aqui eu substituo os meus valores, então, o x1, x2 e x0, e aí a gente vai obter x2 menos 3x, que dividido por 4. Mesma coisa, vamos encontrar o L1 de x. Como é que vai ficar o L1 de x? O numerador é x menos todo mundo, tirando o x1. Então, é x menos x0, que multiplica x menos x2. O denominador, como é que fica? É o x1, que é o índice daqui, menos todo mundo, tirando ele, né? Então, é o x1 menos x0, que multiplica x1 menos x2. Novamente, fazendo as substituições, a gente vai obter esse polinômio aqui, né? x2 menos 2x menos 3 sobre menos 3, essa fração. E aí, por fim, a gente encontra o L2 de x. Novamente, o numerador é x menos todo mundo, né? Menos o índice, que aqui no caso é x2, então é x menos x0, que multiplica x menos x1. Denominador, o índice vai dominar aqui, né? Então, vai ser x2 menos x0, que multiplica x2 menos x1. Após a substituição e realizar os cálculos aqui, né? Fazer a distributiva, a gente vai obter x2 mais x sobre 12. Então, agora a gente substitui na fórmula, né? Do polinômio de Lagrange de grau 2. Então, aqui, o f de x0 é 15, que multiplica o L0, que foi esse valor aqui que a gente encontrou, mais o f de x1, que vale 8, que multiplica o L1 de x, mais o f de x2, que vale menos 1, que multiplica o meu L2 de x. Então, né, fazendo as multiplicações, tirando MMC, agrupando os termos semelhantes, a gente vai obter que o meu polinômio de grau 2, polinômio de Lagrange interpolador de grau 2, vai ser igual a essa parábola aqui, x2 menos 6x mais 8. E para a gente aproximar, então, o F1, a gente vai substituir, né, aproximar a minha função, o F no ponto 1, pelo P2 no ponto 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1 mais 8, que é igual a 3. Né? Então, aqui, o que o polinômio interpolador ele faz? Né? A gente consegue calcular quais são os valores da minha função, né, aproximados, em pontos intermediários aqui. Né? E esses pontos intermediários, a aproximação
ela é válida, né? Quando a gente tem os pontos que estão entre o intervalo testado. Se você pegar, por exemplo, o 7, você não vai ter uma aproximação legal da função, porque o 7 nem está aqui dentro do seu intervalo de -1 até 3, tá? E aí, agora a gente vai refazer esse exercício utilizando o VCN. Então, só para frisar aqui, é interessante,